Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, da Igreja MDC. Estamos hoje entrando na reta final. Hoje é a 12ª lição, né? Uma das mais importantes, considero eu, nessa longa jornada aqui da revistinha, né? A revistinha é a mesma de sempre, não preciso dizer. A lição é de número 12 e eu considero uma das mais importantes, que é Jesus, o homem perfeito. Eu havia dito na última aula, é até um antagonismo que o autor da revista faz, pois na revista anterior ele falou sobre o homem do pecado, né? Na 11ª ele falou sobre o homem do pecado, nós falamos sobre o anticristo. E nessa aqui, não é à toa, né? Ele vem falando sobre Jesus, o homem perfeito, né? E essa é a 12ª, ou seja, a penúltima lição da nossa escola bíblica. A última vai ser, espero eu, que no mês que vem, desculpa, na semana que vem, falando sobre o novo homem em Jesus Cristo. E aí vai ser a última aula, pelo menos, desse livro. Vamos ver como é que a gente faz para comprar um outro caderninho desse aqui, um outro livrinho. Ok? Então o tema já foi dito, Jesus, o homem perfeito. Primeiro temos que trazer aqui algo, falar rapidamente, né, sobre o homem, Jesus, o homem que a ciência tenta, algumas vezes tentou e tenta apagar da história, né? Alguns, no passado, arqueólogos, historiadores tentavam de toda e qualquer maneira apagar a imagem do Jesus histórico, né? Mas, como isso nunca é possível, né? Querer tampar as maravilhas que Deus faz, né? Então, claro que, mais uma vez, o homem tentando, se vocês forem perceber ao longo de todos os nossos estudos, várias passagens eu citei que os cientistas, né, desde o início, desde os primórdios, tentam apagar a palavra de Deus, querendo trazer para ele, o homem, o antropocentrismo, ou seja, o senhor e o mestre, né, querendo colocar o homem como o dominante, o criador, a criatura, enfim, tudo giraria em torno do homem. Mas todas as vezes que os cientistas tentam fazer isso, eles caem, né, no erro, porque Deus mostra toda a verdade. E não foi diferente, é claro, quando na tentativa dos historiadores, né, tentar apagar a imagem do homem, né, do Cristo histórico. Temos passagens várias, né, sobre vários historiadores romanos e historiadores judeus, né? O mais famoso, vocês devem conhecer, é Flávio Josefos. Flávio Josefos fala e o mais importante, que esses historiadores, principalmente Flávio Josefos, que é o que mais fala, né, sobre a pessoa do Jesus histórico, ele fala também de João Batista, ele fala também de Tiago, né? O Flávio Josefo fala de Tiago, o irmão de Jesus. E o interessante, a credibilidade que os historiadores dão a esses historiadores é que eles são romanos, né? Ou eles são judeus e nunca se converteram ao cristianismo, porque se assim o fizessem, colocaria em jogo a credibilidade desses historiadores. Ok? Então, falando rapidamente sobre isso, porque é um detalhe histórico, mas temos que trazer aqui, né, já que vamos falar sobre Jesus, temos que trazer o Jesus histórico. Então, hoje a arqueologia e a ciência histórica é 100%, posso dizer, 100% ela defendendo a existência do Jesus histórico, ou seja, não existe mais doutrinador nenhum sério, os grandes doutrinadores, os grandes historiadores e arqueólogos, né, 99,999, sempre vão existir uns chatos, né, mas 99,999 já não duvidam mais do Jesus histórico. Ok? Então,
quanto a isso, não há mais o que ser falado, né? Jesus, efetivamente, para a história desse mundo caído, né, já está patente a sua passagem por aqui. Ou seja, os ímpios estão já convencidos que Jesus é homem, claro, eles vão sempre bater nessa tecla, que Jesus, homem, andou pela terra, né? Isso já não há mais nenhuma dúvida. O que nós vamos estudar também é sobre a pessoa de Jesus, homem, e a pessoa de Jesus, Deus. Ou seja, vamos falar hoje sobre o que nós falamos em teologia, sobre a teotrompia. Não conhecia até o dia de hoje essa expressão. Teontropia, que é a parte da teologia que trata de Jesus homem e Jesus Deus. 100% Deus, 100% homem. Isso foi um debate muito acalorado ao longo de anos, né, na igreja, dentro da própria igreja. Vários concílios, que foram 7, né, pelo que eu tenho a memória, eu trago para vocês aqui, foram 7 concílios. O primeiro de Niceia, em 325, o segundo em Constantinopla, em 381, depois de Cristo, claro. O terceiro foi o concílio de Éfeso, em 341. O quarto na Calcedônia, em 451. Não é Caledônia, é Calcedônia. Eu também achei que tivesse um erro aqui na digitação. Segundo concílio de Constantinopla, outro, né, esse foi o segundo concílio em Constantinopla, em 553. O sexto concílio e o terceiro concílio em Constantinopla foi em 680. Né? Logo depois desse primeiro concílio, que foi em 431, melhor dizendo, o da Calcedônia em 451, nós já temos aí a igreja, claro, desde o início, né? A igreja cristã já formada. Né? Estamos então falando sobre uma igreja já com o seu formato de igreja, o que é a igreja católica. Não é aquela igreja primitiva do ano 30, do ano 40 ou nada disso. Essa já é uma igreja já com o formato de uma igreja e uma igreja oficial, ok? E temos o sétimo concílio, que foi o concílio de Niceia. Mas em todos esses concílios foram debatidos vários temas, né? Vários aspectos teológicos, mas o mais debatido era sobre o aspecto de a Santa Trindade, era muito debatida, a explicação, o conceito e a aceitação da Santa Trindade, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo, e o debate também era acalorado sobre a posição de Jesus 100% Deus e Jesus 100% humano. E foi no penúltimo concílio de Constantinopla, de 680, em que houve efetivamente uma unanimidade no entendimento de que sim, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ok? Então esses são os aspectos que eu tenho para falar para os senhores sobre o Jesus histórico, o Jesus da igreja, e vamos efetivamente agora falar sobre o Jesus Deus, 100% Deus. Temos a passagem de João, no seu capítulo 1, todo o capítulo 1 de João, ele vem falando sobre todo ele, né? João 1, do 1 inteiro, né? Ele vem falando sobre Deus, sobre Jesus, e tanto o Jesus Deus como o Jesus 100% homem, 100% Deus. Diz lá, eu vou ler apenas uma parte aqui, mas vocês leiam em casa todo o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ok?
Diz lá então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar sobre a respeito da luz. Vamos agora aqui para o 14. Vamos pular para o 14. Ainda estamos em João 1, agora vamos ao 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ok? Então, toda essa narrativa de João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, destaco aqui o início e o 14, nós vemos a João falando sobre o Jesus carne, né? Jesus 100% homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ok? Então João vem dizendo aqui que Deus se fez carne e viveu entre nós, andou entre nós. É óbvio que ele está se referindo a Jesus. Ok? Vamos também olhar em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. E eu lendo sem óculos aqui, né? Não podia dar certo. Filipenses 2:5. Diz lá: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, portanto, Jesus, né, era 100% homem e 100% Deus. Ele, como Deus, se humilhou, ele virou servo, né, mostrando toda a sua humanidade em carne, mas não perdendo a glória. Ok? Então, aqui em Filipenses 2:5, eu diria de 5 a 11, onde eu acabei de ler, nós vemos bem essa dicotomia, essa distinção entre o que é Jesus homem e Jesus Deus, né? Ele desceu, despiu-se de sua glória, mas não de sua divindade, né? Continuou sendo Deus. Fez milagres, mas nenhum milagre para exaltar o nome dele, mas só o nome do nosso Senhor, Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. Fez tudo isso, mas ainda em carne, né? Sofreu como nós, sofreu de fome, ele teve cansaço, né? Ele teve medo, né? Logo antes de ele ir para, dias antes, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, ele pediu para os seus discípulos ficarem acordados, né, para que ele pudesse falar com o seu Pai, com o nosso Pai. Ele lá suou sangue, né? Ele verteu suor com sangue e pediu para que se Deus pudesse afastar aquele cálice, ele o pudesse, mas se não, ele aceitaria, claro. Mas então vocês vejam que ele teve medo como nós, seres humanos, como nós temos medo. Então, ele tinha medo, ele tinha fome, ele tinha cansaço, todas as semelhanças, tanto é que
como acabamos de ler aqui em Filipenses, acabamos de ler aqui em Filipenses 2:5, que diz assim, começando lá no 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Paulo poderia dizer aqui, tornando-se ser humano. Não, mas Paulo fez questão de deixar claro, tornando-se semelhante ao ser humano. Seria semelhante no sentido de todas as agruras que nós sentimos, né? Então ele era semelhante porque ele tinha medo, ele tinha cansaço, ele tinha fome, né? Então, semelhante, quando Paulo diz isso, é porque ele quer demonstrar que é a semelhança daquelas características de nós, seres humanos, nós temos, ok? Como eu falei, ele esvaziou-se de sua glória, mas não do seu ser divino, né? Acabamos de ler aqui também. Eu acho que Filipenses 2, 5 a 11, é uma síntese maravilhosa do que é Deus, né? Jesus 100% Deus e também Jesus 100% homem. Podemos ver também que os apóstolos sabiam, né, que Deus, vamos lá em Mateus 14:32. Mateus 14:32. Reparem que os apóstolos também sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que era um Deus encarnado, né? Tanto que diz aqui em Mateus 14:32, subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam a bordo do barco, e os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa é aquela passagem que Pedro anda sobre as águas, ele se afunda, enfim, a passagem começa efetivamente em 14:27. Depois vem até o 32, que nós lemos agora. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então vejam que também os apóstolos sabiam disso, né? Que o Senhor é Filho de Deus. Pedro também, tem a passagem que Jesus pergunta, quem dizem que sou eu? E Pedro diz a ele que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor Filho de Deus, né? Isso foi dito pelas palavras de Pedro. Temos também que entender todo o plano de Deus para Jesus. Jesus, está em Coríntios, Paulo fala em Coríntios 1:45, se não me engano, deixa eu ver aqui, não, 15:45, fala sobre que Jesus era o segundo Adão, porque o primeiro Adão, nós sabemos, foi pecador, o primeiro Adão pecou junto com Eva e nos trouxe junto com ele o pecado original. Então Jesus, como todo o plano de Deus, né, através do Antigo e do Novo Testamento, Jesus já estava perfeitamente sabido. Tem Isaías também, né? Temos uma citação em Isaías 9:6 sobre também a vinda de Jesus. Temos várias passagens no Antigo Testamento falando sobre a existência, né, a existência de Jesus antes da própria vida de Jesus. Me lembro das primeiras aulas que lemos aqui. Vamos ver aqui a primeira aula que nós falamos lá no Gênesis. Foi em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. E disse assim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Grifem aí na sua Bíblia o façamos. Ou seja, quando Deus disse façamos, ele não está se referindo somente a ele, óbvio, né? Está no plural. Então Deus está se referindo a ele mesmo, Deus, claro,
ao Filho, Jesus, e ao Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde os primórdios do mundo, Jesus já existia. É o que nós lemos lá em 1 João também, que o Verbo se fez carne. João faz referência ao Gênesis, né? Quando tem a passagem em Gênesis do Verbo se fez carne. Então, temos que entender que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele é o segundo Adão, ele é o Cordeiro perfeito, né? Sem máculas, que tira os pecados do mundo, né? Só ele pôde ser capaz de tirar o meu, o teu pecado, o pecado da humanidade, que foi toda sobre ele, na hora em que ele derramou o seu sangue na cruz por todos nós. Mas ele tinha que ser o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula. Ele era homem, 100% homem, e nunca pecou, diferente do primeiro Adão, que pecou e trouxe o pecado original. Então Jesus caminhou, né, por todo o Antigo Testamento, veio desde o Gênesis, veio em carne, né? Nós sabemos que a sua fecundação foi feita pelo Espírito Santo, na mãe dele, Maria, né? Temos lá nos primeiros capítulos de Mateus, né, de João e de Lucas, né, principalmente de Mateus e de Lucas, a passagem em que Maria tem um encontro com o Espírito Santo, com o anjo, e o anjo diz a ela que não ficasse com medo, pois ela ficaria grávida do Espírito Santo. Assim era necessário para que não Jesus viesse sem máculas, né, para que pudesse cumprir aqueles comandos, aquele plano divino do nosso Senhor. Ok? Temos também Jesus 100% homem. Também vemos isso em João 1:14, já li, mas vou dar mais uma lida, só para nós entendermos o contexto da coisa, né? João 1:14, eu acho que eu já li, né? Mas não custa nada ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, Jesus 100% homem também, se fez carne. Como eu já falei, lá em Filipenses 2:5-11, temos também essa passagem falando sobre a existência de um Jesus 100% Deus e um Jesus 100% homem. E as características, por que ele era semelhante a nós, mas não perdeu a divindade, ok? Viveu entre nós e como servo, como Deus, deixou a sua glória de lado e se fez servo. Vamos em Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Diz lá 4:4. 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vou repetir. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo fala lá, que Deus entregou, né, seu único filho para que viesse aqui, né, e que nós pudéssemos ser redimidos, né, dos nossos pecados. Ok? Então, ao avaliarmos aqui Gálatas 4:4-5, nós, mais uma vez, faço questão de repetir,
Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, portanto, homem, nascido sob a lei, ou seja, nascido sob a lei dos homens, né? Sob as leis de Deus também, nascido sob lei, a lei, para resgatar o que estavam para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse foi Jesus, que andou entre nós, né? Se fez carne, mas deixou sua glória de lado, mas não perdeu a sua divindade. Portanto, Deus foi 100% Deus e 100% homem. Isso foi um grande debate sobre anos, centenas de anos dentro da igreja. Muitos não acreditavam na possibilidade, alguns até não acreditam. Muitas seitas que se dizem cristãs entendem que Jesus era apenas um profeta. Até mesmo os muçulmanos, né, acreditam em Jesus e dizem que Jesus foi um profeta, mas foi somente homem e não foi também Deus. Coisa que nós sabemos que não é verdade. Na Bíblia nós estamos estudando hoje o fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem. E ele vivia em carne. E até mesmo na ressurreição, né, tem uma passagem interessante, logo assim que Jesus renasce, que Madalena, né, Maria Madalena vai até o sepulcro, né, vai até o túmulo de Jesus, está aberto, e ela fica procurando Jesus, né, onde ele estaria, e encontra, no início ela nem reconhece que era Jesus, né, renascido, ela pensa que é um anjo, né, mas ela tenta tocá-lo e ele diz que ainda não, né, ela pede para que se afaste porque ainda não poderia ser tocado naquele corpo. Mas logo depois ele aparece aos apóstolos, numa casa fechada. Então, veja, ele se fez corpo, mas agora uma outra forma corpórea, mas ainda em corpo. Tanto é que ele ainda ceiou com os apóstolos, né? E ele ainda foi tocado pelos apóstolos também. Né? Ele ainda foi tocado até, né, conhecemos o Tomé, né? Tomé que teve que tocar nas chagas de Jesus para que ele viesse a crer. Ok? Então, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Nem hoje em dia a própria igreja já nem debate mais esse assunto. Ok? Então vamos agora olhar a própria revistinha. Mais uma vez falo que é só um diminutivo. Eu não estou falando mal da revista. Diz lá o texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está lá em Lucas 2,52. Verdade prática. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica, Lucas 2, 40 a 52. E diz lá: e o nascido crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e da graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam
da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles lhe disse, ele, Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, que ele não o tinha, nem poderia. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Um jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e o miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está lá em Isaías 9,6, como já citei. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Está lá em João também. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Leiam também. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Também está lá em João, tudo naquele primeiro capítulo. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Está lá em Mateus 28, 18. É interessante ler, em Apocalipse 1, 8. Esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade, como falamos. Quando de sua encarnação no ventre puro e original de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, como já lemos em Filipenses 2, 5 a 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde o mais remota eternidade, desfruta no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Foi o que falamos sobre Gênesis. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, como falamos também em Mateus 14, 32. Jesus, verdadeiramente homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai.
Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como vimos mais uma vez lá em Gênesis. Também podemos ver em João 1, todo o capítulo 1. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Já li sobre isso. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema de duas principais alianças sagradas da história sagrada, de Abraão e de Davi. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, eu e o seu. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza, como acabei de narrar para os senhores. A nossa semelhança e humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia de nossos, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Nós lemos isso anteriormente. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Primeiro Israel, através de sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio do seu idioma, filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade, onde os profetas e os apóstolos podiam caminhar. Na época existia até uma expressão que todos os caminhos levam a Roma. Essa expressão que até algumas pessoas hoje costumam dizer, todos os caminhos levam a Roma. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Essa expressão era usada muito na antiguidade, nessa época, porque os romanos, sempre que eles dominavam determinados povos e regiões, eles pavimentavam, era impressionante, eles pavimentavam esses caminhos com pedras e paralelepípedos, né? Até hoje nós temos algumas vias. Em Roma existe a Via Ápia, que era a via principal, né? Toda ela com aquelas pedrinhas, né? O que para a época era uma engenharia impensável, né? Nunca ninguém fez esse tipo de estradas pavimentadas, porque era mais fácil de caminhar exércitos, era mais fácil de caminhar também as comidas, o comércio era facilitado, e facilitou também, Deus sabendo disso, facilitou também o caminho dos apóstolos para levar o evangelho pelo mundo. Ok? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade e, conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Jesus, o homem perfeito.
Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Resposta: sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome. Ele foi tentado como nós também, sabemos disso. E ele não foi tentado só naquelas 40 noites, 40 dias, que ele foi para o deserto, no início da sua caminhada. Né? Ele foi tentado durante... É claro que a Bíblia aqui não faz menção a todas as vezes que ele foi tentado, mas não tenhamos dúvida que Jesus não foi tentado só naquele momento, naqueles dias lá no deserto. Ele foi tentado sobre toda a vida dele caminhando aqui nesse mundo, até mesmo antes da própria entrega para ele, né, para ser crucificado. Até mesmo naquela hora ele foi tentado, assim como nós somos tentados. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentando nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, já falamos. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi... Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao experimental, nem o experimentou ele, né? Eis que escreveu o autor da Epístola de Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. É nele que nós temos que nos espelhar sempre em nossa caminhada santificadora, né? Nós temos que caminhar, já lemos isso, já sabemos perfeitamente que temos que caminhar no caminho da santificação, né? Se vamos nos tornar santo ou não depende de nós. Jesus morreu por nós para nos dar essa oportunidade, né? Ele sofreu tudo que sofreu aqui andando junto a nós nesse mundo caído, né? Sofrendo tudo que sofreu por nós. Foi o Cordeiro perfeito que tirou os pecados de todos nós, para que nós possamos caminhar os caminhos que ele caminhou, sem pecado, né? Procurando a santificação, sempre em santificação, para que naqueles dias, naqueles últimos dias, nós possamos efetivamente entrar na presença deles, santificado. Essa é a nossa meta principal, como seres, como cristãos, como filhos de Deus. É a nossa meta maior nessa vida aqui, né? Termos Jesus como exemplo para nossas vidas, ok? Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém, amém, amém. Então, meus queridos amados e amadas,
chegamos ao final de mais uma escola bíblica, eu acho que uma das melhores, né, das mais interessantes, quando falamos sobre o Jesus histórico, Jesus o homem, 100% homem, e o Jesus 100% Deus, o Cordeiro perfeito, né? Ele veio efetivamente, nos possibilitou uma reaproximação novamente com Deus. E nós não devemos, de maneira e hipótese alguma, perder essa chance de seguirmos os passos de Jesus e podermos, quando arrebatado, como disse o autor, estar na presença dele, finalmente na presença dele, descansarmos. Ok? Espero que mais uma vez tenha sido de valia essas palavras, né, daquilo que eu pude buscar para trazermos a aula hoje. Espero que tenha sido edificante, como foi para mim, né, como sempre é. E semana que vem vamos embarcar na última aula, pelo menos na última aula dessa revista. E aí depois nós vamos ver como o pastor Bruno... eu acho que a gente pode comprar essa revista pela internet, né? Eu acho que sim. E vamos dar prosseguimento então aos estudos da próxima revista. Ok? Vamos orar para terminar essa aula bíblica. Deus amado, Pai querido, Deus fiel, te agradecemos, meu Deus, por mais essa aula bíblica, Pai. Por todas as graças e bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado, meu Senhor, por trazer essa linda passagem, essa explicação sobre a sua natureza, Pai. Sua natureza divina, sua natureza gloriosa e também a sua natureza humana, Pai, que se fez carne, Pai, para poder salvar a todos nós. Obrigado, Pai, por falar conosco, Pai, em todas essas aulas que ministramos aqui aos domingos, Pai. Obrigado por todas as bênçãos, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Pai, te agradecemos também, Pai, para que todos os irmãos e irmãs que estejam assistindo essa aula bíblica, não só os irmãos e irmãs da IMDC, mas todo crente, Pai, ou todo ímpio, ou todo cidadão que tenha interesse, Pai, que veja essas nossas aulas aos domingos, que eles sejam abençoados, Pai, com a Tua presença. Toca no coração de cada um que vislumbre, que possa ver essa aula, Pai. Que eles venham a entender, que eles venham a compreender a Tua palavra, a Tua santidade, Pai, para que eles possam tirar as escamas dos seus olhos, Pai. Para eles possam ver a natureza e a beleza que só existe no Senhor, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, Pai. Amém, amém, amém. Que os senhores e as senhoras, meus irmãos e irmãs, tenham uma ótima semana em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que eles continuem abençoando a nossa igreja, nossos membros, Pai, afastando todo vírus, todo mal, toda praga de nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Fui!